É isso mesmo, de tédio, a programação aqui da CNN, o Brasil, ninguém vai morrer, né? Sempre tem um assunto importante para falar para vocês. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje a decisão da Câmara dos Deputados que suspendeu a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Os ministros lá da primeira turma terão até a próxima terça-feira para registrar o voto. O STF deve derrubar a ação da Câmara, aquela que trava a ação penal da tentativa de golpe e pode até beneficiar outros réus. Sobre esse assunto, a gente conversa com a deputada federal Talíria Petroni, líder do PSOL na Câmara dos Deputados. Ela que está falando com a gente diretamente do aeroporto, abriu aí uma brechinha na sua viagem para estar conosco aqui ao vivo na CNN. E do outro lado, o Biratã Sanderson, que é deputado do PL do Rio Grande do Sul e também integrante da Comissão de Segurança Pública, né? Então, a gente vai falar aqui com o olhar da esquerda e o olhar da direita sobre a decisão da Câmara de travar a ação contra a Ramagem em um texto que está sendo considerado expansivo demais e o que pode vir agora por meio da decisão do STF. Eu vou começar com o deputado Sanderson, que votou sim pelo trancamento dessa ação, né? Deputado, esse texto é para o Alexandre Ramagem ou é para todo mundo que responde ao processo do inquérito, o processo da tentativa de golpe no STF? Bom dia. Bom dia, Basília. Bom dia, Talíria. Eu e mais 314 deputados federais votamos favoravelmente ao texto do relator, deputado Alfredo Gaspar, daquela resolução que foi aprovada depois lá no plenário da Câmara dos Deputados. E nós estamos, vejam como foi o voto do relator, que é um jurista, deputado federal Alfredo Gaspar, foi promotor, foi procurador-geral da Justiça no estado dele, enfim, fez um voto técnico, eu li e também tenho envolvimento no direito penal e vi que é um voto extremamente técnico. O artigo 53 da Constituição Federal é muito claro, ao dizer que para serem processados deputados federais, depois da diplomação, tem que ter autorização da Câmara. Não que não possam ser processados, mas tem que ter autorização. Submetemos a resolução e aqui a Câmara diz não, vamos oficiar ao STF para que o STF suspenda a ação como um todo. O artigo 80 do Código de Processo Penal, Talíria e Basília, é muito claro. Artigo 80 do CPP diz que há autorização legal para haver a separação de processos em situações que tais. É a chamada cisão processual. Então, nós não temos nenhuma dúvida que o deputado Ramagem, Alexandre Ramagem, está fora. Agora, a dúvida é se o processo inteiro vai ser suspenso ou se apenas a parte relacionada ao Ramagem. Isso não há dúvida. Se o STF achar que a resolução aprovada pela Câmara não tem validade, nem quanto ao Ramagem, aí nós estaremos diante de uma grande celeuma política, não é nem jurídica, celeuma política, porque a celeuma jurídica não existe, já que o artigo 80 do CPP é muito claro, o artigo 53 da Constituição Federal é claro, a diplomação aconteceu antes dos fatos objeto da denúncia e, por isso, estamos bastante otimistas no sentido de que a nossa resolução seja acatada, pelo menos parcialmente, no sentido de retirar a Ramagem. Certo. Vou passar agora para a Talíria Petroni. Técnica ou política, líder, essa decisão deve cair? Bom dia, Basília. Bom dia, Sanderson, a todos que nos assistem. É técnica e é política. Tecnicamente, o artigo 53, parágrafo 3º, ele é explícito, se referindo a parlamentares e se referindo a parlamentares que possam ter cometido os crimes a serem investigados depois da diplomação. Ainda tecnicamente, já há uma súmula do Supremo que afirma que a imunidade parlamentar ela não pode ser transferida ou ampliada para outros agentes que não estão no Congresso Nacional, não estão na Câmara, no Senado. Então, tecnicamente, é possível, sim, que o Congresso, que a Câmara suspenda os crimes
investigados relativos ao deputado Ramagem, cometidos depois da diplomação e unicamente relativos ao deputado Ramagem. Que crimes são esses pós-diplomação? A gente está falando de dano qualificado e de deteriorização do patrimônio público. Os outros, e aí entra a política também, os outros, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, que são crimes que o deputado Ramagem é acusado antes de ser diplomado, quando, inclusive, à frente da ABIN, ele foi agente de uma espionagem de parlamentares, de políticos, de jornalistas, de agentes da sociedade civil, para tentar dar um golpe de Estado, para tentar controlar o governo. Ou seja, esses crimes são anteriores à diplomação. Portanto, tecnicamente, a Câmara não tem atribuição de suspender, de trancar a investigação relativa a esses crimes. E, politicamente, vamos combinar, gente. Eu acho que eu sempre falo isso, né? Eu não consigo pensar na política sem pensar em diversidade, pluralidade, mas existe uma fronteira democrática que não pode ser rompida. E quando a gente vê uma trama sendo armada para envenenar e matar presidente da República, vice-presidente da República, ministro do Supremo, que a gente tem o uso dos aparatos do Estado para não respeitar a própria vontade popular, como aconteceu pós-eleição de outubro, o uso da BIM, Polícia Rodoviária Federal, a gente precisa entender que isso está fora da democracia. Portanto, é um escândalo o Congresso tentar travar uma ação que está em curso no Supremo, porque a gente não pode aceitar nenhuma tentativa de romper com a democracia, com o risco do Brasil não ter futuro. Não há possibilidade de um Brasil que se desenvolva sem democracia. Olha, para vocês que estão ligados agora na CNN, a gente está falando desse assunto porque a Câmara dos Deputados aprovou um texto que livra o deputado Alexandre Ramagem daquela ação penal na qual ele é réu pela tentativa de golpe no país. E há uma interpretação de que outras pessoas, também o ex-presidente Jair Bolsonaro, podem ser beneficiados, ou o próprio Ramagem, a extensão desta medida pode ser até maior do que os crimes cometidos, supostamente cometidos por ele, depois da diplomação como deputado federal. A gente segue aqui para saber do relacionamento entre os poderes, Sanderson e Thalíria. Nessa segunda metade do nosso CNN Dois Lados, Sanderson, o PDT, a Rede de Sustentabilidade, o PSOL, o PT acusam integrantes da Câmara de manobrar para aprovar esse texto, que livra o Ramagem e pode ter um alcance muito maior. O senhor acha que esta decisão pela Câmara também não azeda mais a relação com o Supremo Tribunal Federal? Nós não podíamos, deputados federais, fugir das nossas obrigações. A Constituição Federal é muito clara, ela não abre margem de interpretação. Não tem margem para ministros do STF querer interpretar ou legislar. Ela é muito clara ao dizer que deputados federais, já em mandato, presos em flagrante, têm que ser submetidos, os autos do auto-prisão em flagrante têm que ser submetidos à Câmara para análise, é o caso lá do Daniel Silveira. E deputados federais após a diplomação, em sendo réus, também precisam da autorização da Câmara para que o processo tenha andamento. Isso não quer dizer que não vai haver julgamento, porque a suspensão, como a Basília muito bem disse, o congelamento da ação penal, inclusive com a interrupção da prescrição. Então, não se fala aqui em impunidade. Agora, provavelmente, o STF vai, a primeira turma, melhor, é a primeira turma, não é o STF como um todo, a primeira turma que, de 5 ministros, 3, na minha observação, são suspeitos, não podiam nem estar julgando, porque um é amigo íntimo, Zanin, de uma parte interessada, Lula, e 2 são desafetos, inimigos de 2 ou 3 réus. Então, para começar, aí é uma suspensão e um impedimento que eiva de vícios a primeira turma como um todo, ou a maioria dela. E segundo, essa matéria
para nós é muito clara, no sentido de o deputado federal, delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, estar fora desse processo. Eles podem, se quiserem tocar adiante o processo, tem que fazer a cisão processual, separar o processo. Isso é comum em vários julgamentos, isso é comum dentro da dinâmica processual. Fosse, por exemplo, alguém ligado à parceria lá da primeira turma, ligado ao Lula, à esquerda, tenho certeza que isso aí teria sido feito de ofício. Como a parte interessada é justamente Lula e seus asseclas, muito provavelmente nós vamos ter essa dificuldade, e aí vem a questão da polêmica e da celeuma política. Nós, na Câmara, e o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, nesse sentido, tem sido muito firme, não vamos aceitar, em hipótese alguma, interferência política nesse julgamento. Se a autorização no artigo 80 do CPP e no 53 da Constituição Federal, qualquer votação que use da politicagem ou da atecnia vai ter problema, porque nós aqui na Câmara não vamos aceitar e vamos até as últimas consequências. Vou passar aqui a mesma pergunta para você, Talíria. Decisões como esta, tomada essa semana pela Câmara dos Deputados, podem prejudicar ainda mais a relação entre Supremo Tribunal Federal e Congresso? Olha, Basília, olha, Sanderson, a parte interessada não é o presidente Lula, definitivamente. A parte interessada é o povo brasileiro. Pois quando a democracia ela é atacada, é o povo brasileiro que é atacado muito fortemente. Veja só, a gente tem tanta coisa para fazer no Brasil, depois de anos de trevas, anos que a gente teve 33 milhões de famintos, metade da população vivendo com segurança alimentar. Agora, finalmente, tiramos 6 milhões de pessoas da extrema pobreza. A gente está com um dos menores índices de pobreza extrema desde 2012, um dos menores índices de desemprego. Estamos fazendo o Brasil avançar. Foi instalada agora a comissão do imposto de renda para isentar quem ganha até 5 mil. A gente tem muita coisa para fazer pelo Brasil. E, definitivamente, olhar para essas questões que são prioritárias para o povo eu vou usar o termo que o deputado Sanderson usou, que é cumprir a nossa obrigação enquanto deputados e não usar de manobras para impedir, trancar um julgamento que chega do ex-presidente Bolsonaro. Porque é verdade que a Câmara, eu repito, pode trancar parte da ação relativa ao deputado Ramagem, e somente ao deputado Ramagem, e somente a crimes cometidos depois da diplomação, que tem a ver com patrimônio e com dano qualificado. Os crimes relativos, que são os mais graves, a tentativa de golpe de Estado, a tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, que são inadmissíveis, porque quando eles atacam a democracia, eles atacam o próprio povo brasileiro, eles são antes da diplomação, portanto, não podem ser objeto técnica e politicamente de decisão da Câmara. Ainda mais com a intenção dessa ação travar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, com todo respeito, para mim é um bandido de carteirinha, quando exalta a Ustra, um ditador, um autoritário que inclusive fez parte do fechamento do Congresso lá na ditadura civil-militar, quando ele exalta em plenário, quando ele ofende uma deputada dizendo que ela não merecia ser estuprada porque supostamente não é bonita. Veja, assim, a gente, e além de tudo, tem sistematicamente atacado a democracia e participou de um golpe que queria, inclusive, executar o presidente da República. Então, não há dúvidas que o que o povo brasileiro precisa é de ter um Congresso dedicado em melhorar a sua vida, avançar com a isenção do imposto de renda, avançar com o fim da escala 6x1, avançar com políticas que melhorem a vida do povo, não afrontar a democracia como essa proposta de trancar toda a ação penal em curso do Supremo. Esse assunto é muito importante, coloca em lados opostos a maioria dos integrantes da Câmara dos Deputados e a primeira turma do STF, ou o STF como um todo, já que até aqui os entendimentos nas ações sobre o 8 de janeiro têm sido confirmados por boa parte dos ministros da Suprema Corte. Por isso, vai ser objeto ainda de debate na programação da CNN Brasil. Convido a todos para acompanhar o grande debate, logo mais 11 horas da noite. Vai ser com Alfredo Gaspar, que é o relator do caso, e a deputada Samia
Temer Bonfim, que assim como a líder Talíria, também é do PSOL e está nesta frente contra o andamento, né, dessa proposta aprovada pela Câmara dos Deputados. Então, muito obrigada, Sanderson, muito obrigada, Talíria. A gente volta com os senhores em outra oportunidade, em outro CNN Dois Lados. Eu quero agradecer aqui os deputados federais Talíria Petroni, líder do PSOL na Câmara dos Deputados, e o Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Até mais.